Bem, meus queridos, continuando a lição número 10, a parte de segunda-feira, dia 30 de agosto, penúltimo dia do mês, falando sobre celebrando a liberdade. Moisés celebrou a liberdade com o povo de Israel. Ali, diante da terra de Canaã, o povo contemplando ali o que eles iriam agora passar, entrando na terra prometida. Moisés fez questão de relembrar as maravilhas que Deus havia feito para libertar esse povo do Egito. O povo do Egito, eles sofreram 10 pragas. Não foram, assim, uma situação fácil de contornar, porque as águas se tornaram em sangue. Ninguém tinha água para cozinhar, tomar banho. Depois tivemos a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, peste nos animais, que eram úlceras nos homens e nas mulheres também, chuva de pedra, praga de gafanhotos, praga de trevas e a pior de todas, a morte dos primogênitos. O povo de Israel viu o povo do Egito sofrer, enquanto eles na terra de Gósen nada sofreram dessas pragas. Eram escravos, mas tinham uma liberdade espiritual impressionante. Deus os tirara do Egito com um braço forte. Foram realmente 10 eventos assim grandiosos, calamitosos para o povo do Egito, mas foram surpreendentes para o povo de Israel. Deus queria que esse povo nunca se esquecesse dessa libertação miraculosa. Agora, quando o povo chegou nos limites da terra de Canaã, Deus então pediu a Moisés que fizesse uma recordação do que ele havia feito para libertar todo o povo. E ali, diante da terra de Canaã, Moisés leu os 10 mandamentos, mas quando chegou no 4º mandamento, que no Êxodo 20 está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar, Moisés usou outra expressão. Ele diz: guarda o sábado para o santificar. Lembre-se que vocês foram escravos na terra do Egito e que o Senhor com mão forte vos libertou. Moisés utilizou a expressão guarda o sábado e, em vez de falar da criação, ele falou justamente da libertação, como sendo um marco que iria transformar a vida daquelas pessoas. Eles estavam na escravidão e vieram para o descanso. E esse descanso, Deus queria que fosse um memorial, assim, tanto da criação como também da libertação deles no Egito. Aqui nós temos uma pergunta número 3. Quais os tipos de escravidão que nós corremos o risco de enfrentar? O texto bíblico está em Gênesis 4, verso 7, dizendo assim: quando Deus falou para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ainda em Hebreus 12, verso 1, portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Segundo Pedro 2,19, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem é vencido, de tal a pessoa também se faz servo. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que se nós somos vencidos pelo pecado, nós somos escravos do pecado. No livro de Hebreus 12 diz que nós devemos correr a carreira cristã, deixando de lado o pecado que nos acompanha e nos rodeia e pode nos servir de embaraço para chegarmos ao céu. Em Gênesis 4, Deus disse para Caim: se você não fizer o bem, o pecado vai estar na sua porta. Vai estar sempre te lembrando de que você é escravo dele. Então, para a pergunta: quais os tipos de escravidão que corremos o risco de enfrentarmos hoje? A resposta é: corremos o risco de sermos aprisionados pelos pecados conscientes e os pecados que os nossos olhos contemplam, os pecados de corrupção e de todo tipo. Eu conheci um irmão da igreja que era ancião da igreja, era escravo do vício do cigarro, extremamente viciado no cigarro. Ninguém conseguia fazer esse homem deixar de fumar. O outro era escravo da bebida, mesmo sendo cristão, não conseguia largar. O outro era escravo assim sexual, por incrível que pareça. E o outro era escravo de corrupção, participava de uma gangue, sendo da igreja, por incrível que pareça. Então veja, às vezes a gente percebe como é que as pessoas conseguem ser assim, cristãos totalmente assim, deturpados, disfuncionais. Outro dia eu estava no meu jardim, tem uma roseira, e eu estava examinando a roseira, tirando algumas folhinhas amarelas, e de repente eu vi uma coisa que me chamou a atenção: um galho seco grudado na roseira verde. A roseira viva, com flores, mas um galho seco. Eu fiquei olhando e disse: como é que esse galho está seco, grudado no tronco que está vivo?
eu toquei no galho e ele arrebentou e quebrou e saiu fora. Então eu fiquei pensando, alguma coisa impediu que esse galho recebesse a seiva que vem lá da raiz. Quando a pessoa está em Cristo e a pessoa interrompe a sua ligação com Cristo por causa de um pecado consciente, a pessoa se tornará um galho seco, um escravo dessa situação que a pessoa está vivendo. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos libertos dos pecados que nos aprisionavam e passamos a viver uma vida transformada em plena liberdade. Quantas pessoas eu já vi? O meu pai, por exemplo, meu pai era escravo do forró. Todo sábado era um forró lá em casa, que ia até no domingo de manhã. Quando ele aceitou Jesus, tudo isso acabou, se tornou liberto. Uma coisa impressionante que acontece quando a pessoa é transformada, a pessoa vai para a liberdade. O que pode acontecer é que nós podemos, por nossa própria escolha, voltar ao cativeiro outra vez. Aí o apóstolo Pedro fala que uma pessoa que é cristão e volta aos pecados antigos, ele diz, é como o cão que volta ao vômito e como a porca lavada que volta a se enlamear. Segundo Pedro 2, verso 22, está essa passagem. Então é importante que nós entendamos que a nossa libertação, ela tem que ser comemorada no sábado. Todas as vezes que nós estamos indo para a igreja, ali vai uma pessoa transformada. 2 homens estavam sentados num bar e um deles viu um rapaz passar com uma Bíblia na mão. E o outro diz assim, lá vai um trouxa para a igreja. O outro olhou e disse, trouxa somos nós, que estamos aqui no bar, gastando nosso dinheiro, acabando com o nosso corpo. Sabe de uma coisa? Esse moço está certo, eu vou ver onde é que ele vai. E esse rapaz se levantou e seguiu o moço de longe, até que o moço entrou numa igreja adventista. Ele entrou também, ficou lá, assistiu a escola sabatina, assistiu o culto, as pessoas o trataram bem, e hoje ele é uma pessoa abençoada, um ancião de igreja, tá vendo? Transformação, uma coisa espetacular. E ele, não contente, voltou depois no bar e chamou um amigo dele e levou o amigo dele para o evangelho. Disse, agora sim, nós somos inteligentes, porque nós não estamos nem destruindo nosso corpo e nem assim pecando deliberadamente. Então a transformação é uma coisa maravilhosa. Nós temos que entender que quando Cristo nos libertou do pecado ou dos pecados, Ele nos deu uma liberdade assim para sempre. E essa liberdade, ela é celebrada no dia de sábado. Por isso que Moisés disse para o povo, vocês se lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o sábado deve ser guardado como memorial da criação e também da nossa libertação do Egito. Pergunta 4. Como o que Paulo fala sobre a morte e ressurreição pode ser associado ao conceito da graça recebida através do sábado? O apóstolo Paulo falou de que a pessoa, quando está em Cristo, ela morre para o pecado, ressurge para uma nova vida. Como é que esse conceito pode ser usado, assim, aplicado na questão do descanso no sábado? Eu vou ler o texto bíblico, Romanos 6, versos 1 a 7. Diz assim o apóstolo Paulo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus ela seja superior? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados, ou seja, sepultados, simbolicamente, juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Quando o pastor deita a pessoa na água, é o símbolo do sepultamento. E quando levanta, é o símbolo da ressurreição. Verso 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, mas sirvamos a Deus. Porque aquele que está morto para o pecado está justificado do pecado. Jesus Cristo justificou a pessoa, morreu para o pecado. Agora algumas pessoas voltam ao pecado. Quando o homem que conquistou o México, que era espanhol, ele assim, desembarcou com sua esquadra nas praias do México, eles foram para assim, tentar conquistar o México. Eles foram assim preparados para a conquista. Quando todos desembarcaram, aquele homem perguntou para os seus oficiais, aquele comandante, o que vocês acham que devemos fazer com esses navios? Um deles disse, capitão, comandante, deixemos os navios aqui ancorados, porque vai que a gente tenha que bater em retirada. Os navios estão aí. Sabe o que ele falou? Toquem fogo nos navios.
nós não viemos para recuar, nós viemos para vencer. E eles entraram e conquistaram o México. Então, o cristão não pode deixar um barquinho na praia do pecado para ele voltar quando ele quiser. Porque senão, ele não nasceu de novo. Ele continua com o velho homem dentro dele. Então, o apóstolo Paulo, ele compara esta morte para o pecado como se fosse uma morte, assim, a morte de Jesus. E quando a pessoa ressurge, a pessoa é batizada, a pessoa ressurge, a pessoa passa por uma ressurreição. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram por dentro do Mar Vermelho. Aquela passagem, muitos teólogos dizem que aquela passagem pelo Mar Vermelho, em seco, é como se fosse um batismo daquele povo. Saíram da escravidão, passaram por dentro do mar e saíram do outro lado, completamente modificados pelo poder de Deus. E os egípcios foram sepultados naquelas águas e morreram. Ou seja, o pecado simbolizava o Egito, simbolizava o exército egípcio. E eles foram então sepultados, morreram. Então ali houve a libertação real do povo de Israel. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a pessoa que morre para o pecado ressurge para Jesus Cristo, numa nova vida, uma nova pessoa ressurreta. E o sábado tem justamente esse simbolismo, porque nós nascemos de novo através de Cristo Jesus. Isso nós temos que celebrar no dia de sábado. Então, quando nós andamos pelas ruas, nós olhamos às vezes um estabelecimento sendo pintado ou sendo reformado, e daqui a pouco tem uma placa assim, sob nova direção. Mesmo uma padaria, alguém compra padaria ou um posto de gasolina ou uma loja de roupa e põe uma faixa bem grande, sob nova direção. Isso quer dizer que aquela loja, aquele estabelecimento será dirigido por uma nova pessoa, um novo dono, um novo gerente. Quando nós nascemos de novo, Deus coloca sobre a nossa vida sob nova direção. E aí então nós caminhamos então o caminho que Deus vai nos traçar. Deus abençoe. Possamos aprender aqui no sábado, estamos celebrando também a nossa vinda para Jesus Cristo, para a nova vida em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, na segunda-feira, falando sobre celebrando a liberdade. Que o Senhor nos dê sempre a bênção dessa celebração em cada sábado que nós estamos vivendo. Obrigado porque nos desse essa semana para vivermos. Nos abençoe com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Foi bom estar com você. Fica com Deus.